A cultura é a expressão de um povo. Cultura, para mim, está desde quando a gente acorda. Arte é cultura, entretenimento, a diversão é cultura. As danças, o folclore, a literatura, as comidas típicas. Pode-se entender como costumes, né, os atos de uns povos, de uma cidade. As edificações, as construções antigas. Para mim, cultura é abrangente demais, né? Eu acho que não teria nem como assim, mencionar tudo, porque é muito amplo o conceito de cultura. Uma das definições mais aceitas nos meios acadêmicos para a cultura é do antropólogo britânico Edward Burnett Taylor, segundo a qual cultura é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ao se falar em patrimônio cultural, está se referindo não à cultura em si de um povo, mas ao resultado, tanto material quanto imaterial, dessa cultura. É muito importante a gente perceber que a gente não considera patrimônio cultural só as obras excepcionais, ligados, por exemplo, a um fato memorável da história ou com uma excepcionalidade estética. Hoje nós consideramos como patrimônio cultural todos aqueles bens, né, culturais que se relacionam, que são referência para a identidade, para a memória dos diversos grupos da sociedade. Esse conceito vai ao encontro do que ficou definido como patrimônio cultural na Constituição de 88, considerada avançada no tema. No artigo 126, ela dispõe: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A Constituição deixou de lado a expressão patrimônio histórico e artístico, ou seja, que diz respeito somente à história e à arte, e deu um tratamento ao patrimônio cultural lato sensu. Isso foi muito importante, porque se antes nós tínhamos uma atenção, sobretudo, para o patrimônio edificado, principalmente as construções históricas, a Constituição alargou esse âmbito de proteção, inserindo não somente o patrimônio chamado histórico e artístico, mas também o patrimônio arqueológico, são os sítios arqueológicos, o espeleológico, que são as cavernas, as grutas, o paleontológico, que são os fósseis, e também o próprio patrimônio imaterial, que são as manifestações, as formas de ser, de fazer. Em Minas Gerais, há bens do patrimônio cultural em quantidade e qualidade de muita relevância, não só em contextos municipais ou estadual, mas também nacional e até mesmo mundial. Minas Gerais tem uma peculiaridade em relação aos demais estados, porque é o estado que concentra o maior número de bens culturais protegidos do país. Além disso, tem 3 sítios reconhecidos pela Unesco, que é a cidade de Ouro Preto, o Santuário de Congonhas, que tem os Profetas de Aleijadinho, e o Núcleo Histórico de Diamantina. A diversidade cultural no estado de Minas Gerais eu acho que é algo singular no nosso país, né? E dentre as singularidades que nós temos é que nós temos 853 municípios, não são poucos os distritos, né? E de uma maneira geral, em quase todos esses municípios e distritos, nós temos aí alguma coisa de importante no que se refere a patrimônio cultural, né? No que diz respeito ao patrimônio cultural edificado, como os casarões, as igrejas, principalmente nos séculos XVIII e XIX, nós tivemos um volume muito grande de produção nas chamadas cidades do ciclo do ouro e também do ciclo do diamante. Mas o patrimônio cultural de Minas Gerais ele não se resume ao patrimônio arquitetônico. Nós temos registros da época dos dinossauros, por exemplo, são sítios paleontológicos, principalmente na região do Triângulo Mineiro. Temos também os sítios arqueológicos, que são os registros das antigas civilizações, dos antigos povos que viveram em Minas, principalmente no período pré-descobrimento.
Enfim, é um patrimônio cultural muito grande, muito relevante. Ele está disperso por praticamente todos os 853 municípios mineiros e hoje nós temos cadastrados aproximadamente 35 mil bens culturais. Todo esse patrimônio cultural mineiro precisa ser preservado. No MP Gerais de hoje, você vai ver como o Ministério Público, em sua missão de defender a Constituição e os interesses da sociedade, trabalha na proteção do patrimônio cultural de Minas Gerais. Que hoje a gente tem um grande desafio, que é como preservar esse campo imenso. Quando a gente trabalhava simplesmente com a ideia de excepcionalidade, alguns instrumentos como o tombamento eram bastante suficientes. Era um instrumento em que você identificava essas excepcionalidades, você criava um regime de corresponsabilidade entre os proprietários e o Estado e você preservava aqueles bens. Hoje em dia, o nosso desafio é muito maior, porque a gente trata com um campo muito grande, com abrangências as mais variadas. Então nós temos naturalmente que lidar com os instrumentos mais variados. Segundo especialistas, o tombamento ainda é um instrumento muito importante para proteger imóveis de caráter excepcional. Já para outras formas de patrimônio cultural, como o imaterial, são também usados instrumentos como os registros e a produção de inventários. Políticas públicas urbanas também têm ganhado importância na defesa do patrimônio cultural. O desafio é muito grande, por várias razões. Uma razão, inclusive, histórica e até mesmo cultural, uma vez que o maior cuidado, a maior atenção, tanto por parte do Ministério Público, do poder público em geral e mesmo da comunidade, em relação aos bens culturais, essa preocupação é uma preocupação relativamente recente. Ela surge de maneira especial após a Constituição Federal de 1988, que deu um tratamento jurídico especial à proteção dos bens culturais no Brasil e convocou, vamos dizer assim, o poder público e a coletividade a cuidarem de maneira solidária, ou seja, todos juntos, desse patrimônio cultural. No próximo bloco, você vai ver como Minas Gerais tem conseguido responder ao desafio de defender o seu patrimônio cultural. Minas Gerais é o estado que concentra o maior número de bens culturais protegidos do país, bem como o maior número de cidades turísticas reconhecidas pela Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo. O estado é mundialmente conhecido pelo seu patrimônio arquitetônico, tanto da época colonial e do ciclo do ouro, quanto da época contemporânea. Ouro Preto, um sítio reconhecido pela Unesco, é o registro vivo de uma época. Já a capital, Belo Horizonte, é a cidade com o maior número de obras de Oscar Niemeyer, arquiteto de destaque internacional. Tem-se uma ilusão que cidade histórica é só aquelas cidades coloniais, né, que costumam aparecer. Mas, para mim, cidade histórica são todas as cidades. Toda cidade tem uma história, por mais recente que ela seja e por menor que ela seja. No campo do patrimônio imaterial, a culinária é tradicional. O feijão tropeiro, o pão de queijo, a galinha ao molho pardo, as festividades de fundo religioso, o modo de falar, uma riqueza a ser registrada, catalogada e protegida. Modos de ser, como por exemplo tem o boi-bumbá, uma série de manifestações e de registros que devem permanecer porque eles lastreiam a composição sociológica de um povo. Eles dizem muito a respeito da nossa forma de ser, das nossas raízes brasileiras. Um exemplo de patrimônio imaterial em Belo Horizonte é o Mercado Central. A construção em si não se destaca por forma, beleza ou estrutura. No entanto, as práticas comerciais desenvolvidas dentro do mercado, inaugurado em 1928, têm um caráter peculiar e tradicional para a cultura da cidade. Outros exemplos são a forma de fazer o queijo no cerro ou o toque dos sinos de São João del Rei, ambas práticas que datam do século XVIII. Minas também é o estado que concentra o maior número de sítios arqueológicos e paleontológicos registrados no país, além de grande riqueza espeleológica, isto é, de grutas e cavernas.
Nós temos em Minas Gerais os sítios arqueológicos contendo registros rupestres, figuras, inscrições em pedra e vestígios humanos dos mais antigos das Américas, tanto na região do Rio das Velhas, da chamada APA Castro Lagoa Santa, a região de Pedro Leopoldo, Matozinhos, enfim, como no norte de Minas, a região do Parque do Peruaçu, temos vestígios importantíssimos. Trabalhamos também com a defesa do patrimônio espeleológico, que são as grutas e cavernas. Hoje nós temos registradas em Minas Gerais quase 4.000 cavidades naturais subterrâneas, que são espaços especialmente dotados de atributos culturais. Normalmente são encontrados no interior desses espaços sítios arqueológicos, sítios paleontológicos com vestígios de animais já extintos, às vezes fósseis também já extintos. Mesmo com um desafio tão grande, Minas Gerais tem sido bem-sucedida na defesa de seu patrimônio cultural. Exemplo disso é uma legislação específica, que premia prefeituras que colaboram nessa tarefa. O Estado conta com uma legislação que é única em todo o Brasil, que recursos do ICMS do município são repassados ao município que tem políticas de patrimônio cultural, ou seja, um conselho formado de patrimônio cultural, legislação específica sobre o caso, reuniões constantes desses conselhos, bens tombados, bens inventariados, ou seja, em Minas Gerais, preservar significa obter recursos para a preservação desses bens, consequentemente atraindo turistas, visitantes para esses municípios. Isso permitiu uma capilaridade muito grande nesse assunto patrimônio cultural. Então nós temos hoje, dentro dos 853 municípios, mais de 600 municípios hoje têm Conselho do Patrimônio Cultural. Então isso deu uma capilaridade muito grande. Esses municípios se inscrevem nesse programa, em contrapartida eles têm que demonstrar preocupação, digamos assim, com o patrimônio cultural dentro do seu território, né? E isso vem possibilitando, dentro do Estado, uma política bastante boa, bastante agressiva nesse campo. Outro ponto de destaque em Minas Gerais é a atuação especializada do Ministério Público na defesa do patrimônio cultural desde 2003. A primeira iniciativa objetivando a tutela mais abrangente do patrimônio cultural de Minas Gerais por meio do Ministério Público se deu no ano de 2003, quando foi criado um grupo especial de promotores objetivando a defesa do patrimônio cultural das chamadas cidades do ciclo do ouro, ou cidades históricas da região central. À época eram apenas 30 comarcas, ou seja, 30 promotores que passaram a identificar quais os principais problemas comuns a essas localidades, como Ouro Preto, Mariana, Cerro, Diamantina, enfim, e começamos a atuar de maneira coordenada, objetivando reverter a situação, como por exemplo de poluição visual nos núcleos urbanos, a questão do tráfego de veículos pesados pelos antigos centros históricos. Então esse foi o embrião de um órgão que foi criado em 2005, que recebeu a denominação de Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais. O objetivo da Promotoria Estadual é atuar de maneira proativa na defesa do patrimônio cultural e também auxiliar o trabalho dos promotores de justiça em todo o estado no tratamento de demandas nessa área. A Promotoria Estadual possui sede em Belo Horizonte e conta com um promotor de justiça coordenador e um setor técnico com profissionais nas áreas de arquitetura, arqueologia e história. Possui ainda um setor de apoio jurídico e uma secretaria-geral. Todas as comarcas no interior têm um promotor de justiça, contribuição na área do patrimônio cultural. Só que não há corpo técnico suficiente nessas promotorias. Então nós aqui estamos aqui para apoiar e para poder dar todo o subsídio, elaborar laudos, elaborar notas técnicas, no que se refere à proteção do patrimônio cultural. Qual que é o objetivo maior dessa coordenação, dessa chamada promotoria estadual? É exatamente fazer com que o Ministério Público em Minas Gerais atue de maneira uniforme, que o cuidado que se tem com o patrimônio cultural do norte de Minas seja o mesmo do sul de Minas, seja o mesmo do leste, do oeste, enfim. Com a quantidade e a diversidade do patrimônio cultural a ser protegido,
uma série de providências em diferentes áreas precisam ser tomadas pelas autoridades. Assunto para o próximo bloco. Para uma efetiva defesa da diversidade do patrimônio cultural, é necessário que sejam tomadas providências diferentes em cada situação. No caso de imóveis de caráter excepcional, a maneira considerada mais efetiva de proteção é o tombamento, que pode ser atribuído por decreto em nível federal, estadual ou municipal, a bens tanto públicos quanto privados. Instituições como o Ministério Público, assim como o próprio dono do imóvel, podem requerer que bens sejam tombados, visando aumentar a sua segurança jurídica. Nas cidades do chamado Ciclo do Ouro, na região central do estado, várias edificações, conjuntos arquitetônicos e obras de arte são tombados há muitas décadas. O caso de Minas Gerais é um caso excepcional. Em primeiro lugar, porque nós temos aqui um grande patrimônio protegido a nível federal. A gente sabe que quando as políticas de patrimônio começaram lá nos anos 30, um dos focos de trabalho, talvez o foco principal, tenha sido a arquitetura colonial, principalmente a arquitetura colonial mineira. Porque as pessoas que fundaram o IPHAN naquele momento viam em Minas Gerais uma espécie de plasmação cultural brasileira própria. Então, por isso, eles protegeram, por exemplo, todos aqueles núcleos históricos do Ciclo do Ouro. Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Cerro, Sabará, né? Então, todos esses núcleos foram protegidos e começaram a ter uma atuação muito forte do IPHAN ali. Embora Minas Gerais possua uma parte importante do patrimônio protegida por tombamento, as autoridades precisam ficar atentas a possíveis danos, muitas vezes causados pelos próprios cidadãos. Um caso que chamou a atenção foi o da poluição visual do núcleo histórico de São João del Rei. A cidade estava ficando descaracterizada pelos engenhos publicitários, ou seja, placas enormes tampando a frente das fachadas dos prédios. E a população acabava perdendo aquele referencial da arquitetura, da simbologia, que estava escondido por trás de várias placas, de vários elementos estranhos à edificação. A Promotoria Estadual conduziu uma perícia que confirmou a poluição visual no núcleo histórico de São João del Rei. A partir dessa constatação, foi conseguido um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal, que levou à edição de um decreto que regulamentou os padrões da publicidade no núcleo histórico. Esses padrões dizem respeito não somente a tamanho, como altura, largura, mas também ao material em que as placas poderiam ser confeccionadas, como por exemplo a madeira e o ferro trabalhado, bastante característicos e bastante rústicos, inclusive facilmente encontrados na produção artesanal local, e a retirada dos toldos do núcleo histórico de São João del Rei. Com esse marco regulatório, foi dado um prazo aos comerciantes que se encontravam em situação irregular para solucionarem a pendência. Ao todo, foram quase 2.000 notificações, gerando uma ampla despoluição do núcleo histórico do município. Uma medida que recebeu reconhecimento dos moradores e mesmo dos próprios comerciantes. E o turista chega na cidade, ele vê que a cidade está limpa. E aí os donos dos imóveis que retiraram esses engenhos horrorosos, eles mesmos se deram conta que ficou mais bonito. A cidade está mais leve, está mais bonita, e isso já tem sido percebido pelos comerciantes locais e pelas pessoas que vão visitar a cidade também. A atuação da Promotoria Estadual pode ser feita de forma preventiva ou punitiva. Sendo possível, utilizam-se os meios e recursos legais para prevenir que algum dano aconteça ao patrimônio cultural. Caso ocorram danos, o trabalho é para que ele seja reparado. Por fim, em situações em que o dano ocorre e não é possível a reparação, o Ministério Público atua de modo a exigir dos responsáveis compensações pelos danos causados.
Nas duas situações, é importante a realização de laudos e perícias precisos dos pontos de vista técnico e jurídico. Para isso, além de uma equipe especializada multidisciplinar, a Promotoria Estadual vem investindo em equipamentos de ponta, tal como o sismógrafo para medição da vibração de tráfego de veículos pesados, termocâmera capaz de avaliar danos e edificações sem a necessidade de intervenções e máquina fotográfica, que possibilita minuciosa avaliação em objetos de arte. De estação abandonada a centro de cultura e a recuperação da arte sacra subtraída das igrejas mineiras, casos que você confere no próximo bloco. Em Minas Gerais, onde a mineração é uma das principais atividades econômicas, há situações em que danos ao patrimônio cultural são inevitáveis ou, a despeito do trabalho do poder público, acabam acontecendo. Nesses casos, o Ministério Público trabalha junto aos empreendedores na linha de compensações diretas ao patrimônio cultural, em detrimento das tradicionais reparações financeiras. Esse tipo de atuação faz com que os recursos das empresas cheguem de maneira efetiva ao local do dano, na forma de alguma benfeitoria de valor cultural, muitas vezes demandada pela própria população. Um caso emblemático é o do restauro da estação ferroviária do distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto. Na última semana de 2006, eu presenciei a cena de uma mãe com duas crianças arrancando a janela da estação ferroviária de Miguel Burnier para poder queimar no fogão a lenha. Foi uma cena que me chocou e que me fez buscar os olhares para Miguel Burnier. Eu fui tendo a certeza do seu valor e da importância de trabalhar para a preservação desses patrimônios. E aí tivemos o envolvimento do Ministério Público, que hoje chegamos no ponto que estamos, com essa atuação forte do Ministério Público na região. Surgiu a oportunidade de um termo de compromisso de ajustamento de conduta com uma empresa mineradora que causou um dano ambiental nas proximidades de Miguel Burnier, e o Ministério Público então conseguiu um repasse da ordem de R$700 mil para o Fundo Municipal de Patrimônio Cultural de Ouro Preto, e esse valor foi integralmente revertido para a restauração da estação ferroviária de Miguel Burnier. Inauguramos o espaço da estação ferroviária no dia 10 de novembro de 2012, no 4º Festival Cultural de Miguel Burnier, e já estamos preparando e montando a Biblioteca Comunitária de Miguel Burnier. Temos um acervo de aproximadamente 6 mil livros. A estação Miguel Burnier, ela praticamente existia só no nome, E realmente o trabalho desenvolvido ali entre o que era e o que é hoje é difícil de acreditar. Ela passou a ser útil à sociedade do pequeno distrito de Miguel Burnier, uma vez que está sendo ali instalada uma biblioteca, um arquivo, uma sala para exposição e venda de artesanato produzido pela comunidade local, de forma que entre 2008 e 2012, 4 anos de trabalho, nós conseguimos reverter essa situação de degradação, de abandono. Esse imóvel foi recuperado e hoje ele presta um serviço social à comunidade de Miguel Burnier. Outro caso de compensação conseguida junto a empreendedores é o da Fazenda do Laranjo, em Pompéu, de grande valor histórico-cultural. A edificação do século XIX seria submergida com a construção de uma hidrelétrica. Depois da intervenção do Ministério Público e ajuizamento da ação civil pública, a empresa concordou, por meio de um termo de ajustamento de conduta, transplantar integralmente a fazenda para o município sede. A fazenda foi toda mapeada, todas as peças foram numeradas, colocadas em projeto, para que quando da remontagem ela fosse reconstruída com os elementos em seu estado, em seu local original. Transplantada para o município sede, hoje a Fazenda do Laranjo abriga um museu, uma área para exposições do patrimônio cultural da cidade e um anexo onde existe um auditório e são desenvolvidas atividades de ensino de música e de artesanato. Nós conseguimos, nesse caso concreto, alcançar o princípio do equilíbrio e fazer com que esse bem cultural que seria destruído fosse, na verdade,
reintegrado dentro daquele contexto mais próximo da sua localização original, e hoje ele é totalmente usufruído pela comunidade de Pompéu, prestando um serviço de altíssima relevância social. Na realidade colonial brasileira, na realidade da nossa colonização, a arte sacra tem uma importância muito grande. As cidades históricas mineiras, elas têm registros artísticos principalmente sacros, que são as igrejas, com as suas molduras, com as suas ornamentações, as igrejas barrocas, né? Uma parte importante do patrimônio cultural mineiro, mas que por muito tempo contou com pouca ou nenhuma proteção. Alguns padres não davam nenhum valor a isso. Sempre que tinham que fazer algum acerto na igreja ou corrigir um telhado, não raro negociavam parte desse acervo que tinha dentro das igrejas, né? As igrejas muito mal de segurança, né? Muito fáceis de serem devassadas. Então nós tivemos aí um furto imenso de peças sacras em Minas Gerais. Hoje, as estatísticas indicam que 60% do patrimônio cultural sacro de Minas Gerais já não se encontram nos seus locais de origem. Ao todo, seriam cerca de 4.000 peças sacras subtraídas, entre as quais quase 700 se encontram inventariadas. Para combater esse crime, o Ministério Público adotou várias medidas, como acordos com sites de leilão eletrônico para combater o comércio, a abertura de procedimentos investigatórios e a utilização de um software inédito no mundo para gerenciar os bens subtraídos no Estado. O resultado do trabalho foi a recuperação até o início de 2013 de quase 300 bens furtados. Uma iniciativa que em 2010 recebeu o reconhecimento nacional com o Prêmio Rodrigo Melo Franco, concedido pelo Ministério da Cultura. É um prêmio bastante merecido, inclusive, pelo trabalho que o Ministério Público vem fazendo e pela paixão com que essa coordenadoria vem empreendendo nesse campo. Um trabalho sério, contínuo, mas ainda com um longo caminho pela frente. Uma responsabilidade que pertence a todas as instâncias do poder público, bem como aos demais setores da sociedade. Percebemos que essas ações do Ministério Público, dos órgãos, essa conjunção de fatores, colocam realmente o Estado de Minas Gerais na vanguarda da defesa do patrimônio cultural brasileiro. Entretanto, os desafios existem. Apesar de nós estarmos numa situação de vanguarda, em termos, vamos dizer, de um tratamento adequado ao patrimônio cultural, nós ainda temos muitos bens culturais que precisam de uma atenção especial, bens culturais que se encontram fechados, com igrejas, museus, capelas, casarões. Que é uma tarefa ao mesmo tempo difícil e desafiadora, que é da gente forjar essas novas políticas de patrimônio. Até 30 anos atrás, sabia-se com muita certeza o que se fazia. Se reconheciam os bens excepcionais, se tombavam e procuravam protegê-los. Hoje nós sabemos que preservar o patrimônio é muito mais que isso. Preservar o patrimônio é combinar todos esses instrumentos à nossa disposição. E para isso nós precisamos também de articular os diversos agentes. Os órgãos públicos, o Ministério Público, as prefeituras, as universidades, as ONGs. Então, eu acho que essa é a grande tarefa, o grande desafio para o futuro, e eu acho que nós estamos em Minas Gerais caminhando numa direção bastante virtuosa nesse sentido.